É bom estar de novo na sua companhia. Realmente, uma semana passa, de facto, a correr. E cá estamos, agradecidos a Deus, porque nos deu vida, nos deu saúde, nos deu o grande privilégio de continuarmos a estudar a sua santa e divina palavra. E cá estamos, exatamente, na companhia também do pastor Paulo Lima e da Joana. Olá, meus amigos. Olá. É bom estar convosco. Igualmente, muito bom, igualmente. Muito bom. Obrigada. Eu sei que o tema desta semana, que fala dos dois concertos, eu estou consciente de que ele é um bocadinho mais difícil, portanto, do tema da semana passada. É claro que nós vamos tentar, digamos, tornar simples o que é exatamente complicado ou difícil. Até porque, realmente, pretendemos todos, os que estamos aqui em estúdio, e pretendem também, todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, pretendemos que, em conjunto, possamos perceber bem, portanto, na simplicidade das coisas, aquilo que realmente é importante para a nossa vida prática. Pois bem, vou começar, como sempre começo, pelo pastor Paulo Lima. Nós sabemos que Deus, portanto, segundo a sua palavra, ele estabeleceu, portanto, um concerto ou aliança, Sim. ok? Fê-lo com um grande homem, Abraão. É verdade. Pronto. E, neste momento, para que os nossos amigos e as nossas amigas possam também entender um bocadinho bem esta ideia de aliança e ou concerto, o que é que se deve entender por concerto ou aliança, mas no contexto do Velho Testamento, esta é uma questão. Sim. Eu diria duas em uma. Okay? Compreender concerto ou aliança no contexto do Velho Testamento. Sim. E a segunda é, portanto, que promessas de concerto fez Deus concretamente a Abraão. Muito bem. Não é? Portanto, Nós temos que perceber o contexto, o conceito de concerto ou de aliança no contexto do Antigo Testamento. Porquê? Porque ela foi feita a Abraão, o concerto foi feito com Abraão, e Abraão viveu no princípio do segundo milénio antes de Cristo. Ora, o que é que acontece? A palavra concerto que Paulo usa no original hebraico é diatheke, que remete, na tradução dos 70, na tradução grega do Antigo Testamento, para a palavra hebraica berith, que significa concerto ou aliança. Este conceito era usado, era extensivo no mundo do Antigo Testamento, e era uma relação jurídica que se estabelecia entre duas partes, podiam ser duas nações, ou podiam ser indivíduos, e que regia o seu comportamento a partir do acordo que era estabelecido. É interessante ver que havia um ritual próprio para o estabelecimento do concerto no tempo de Abraão, que consistia no seguinte: pegava-se em alguns animais sacrificiais, sacrificava-se, cortava-se os animais e fazia-se uma espécie de um corredor. E depois as duas partes contratantes, que podiam ser reis ou podiam ser particulares, atravessavam aquele corredor de animais esquartejados, prometendo assim obedecer a todo o que estava estipulado no concerto ou na aliança, sob pena do fim deles, ser idêntico àqueles animais que eles tinham atravessado, serem esquartejados e mortos como aqueles animais. É interessante ver que em Gênesis 15, Deus, ao estabelecer o concerto com Abraão, faz a mesma coisa. Diz a Abraão para sacrificar animais, para os esquartejar, e o próprio Deus, depois de Abraão ter passado, o próprio Deus atravessa aquele corredor de animais esquartejados. Para quê? Para mostrar a Abraão que ele estava não somente a empenhar a sua palavra na promessa que lhe fazia, no concerto, mas que também estava a empenhar a sua própria vida. E nós sabemos que a vida de Deus é eterna. Portanto, Deus estava-se a empenhar totalmente naquele concerto que estabelecia com Abraão. E ele empenhava-se porquê? Porque ele queria fazer uma promessa a Abraão que era múltipla. E era uma promessa que implicava, da parte de Abraão, fé, adesão, e era uma promessa tão difícil de acreditar que era necessário que fossem dados a Abraão todos os elementos necessários para ele ter fé. E essa promessa qual era? Primeira, que Abraão iria ter um herdeiro da sua carne juntamente com Sara, quando já tinham passado da idade de ter filhos. Segunda, que desse herdeiro surgiria uma grande nação. Terceira, que essa grande nação seria dada à terra prometida, que é hoje a Palestina. Quarto, que Abraão e a sua nação, que surgiria dele, seria altamente abençoada por Deus. E ainda que quinta promessa, que nessa nação, e portanto em Abraão, seriam benditos todos os clãs da terra, ou seja, todas as nações da terra.
Benditos porquê? Porque dessa nação que surgiria da descendência de Abraão, apareceria o Salvador do mundo, o Messias, que nós sabemos que foi Jesus Cristo. Esta era a promessa e foi deste modo que Deus comprometeu com Abraão, realizando mesmo o ritual que era comum naquele tempo, no segundo século, no segundo milénio antes de Cristo. É interessante, portanto, esse conceito de aliança realmente e de concerto no Velho Testamento, não é verdade? E vemos aí realmente essa implicação das promessas de Deus. Deus implica-se, Ele mesmo implica-se Exatamente. e deixa ao ser humano, que era Abraão, ao ponto de estabelecer uma aliança segundo os padrões humanos da altura. E é interessante que, na realidade, essas promessas vêm até os dias de hoje. Não é? Também nos implica a nós e a todos aqueles que realmente aceitarem Jesus como seu Salvador. Exatamente. Pessoal. Isto é muito importante, É na verdade. Muito bem. Joana, vamos aqui falar um bocadinho sobre uma questão que, a determinada altura, nós vemos que no Gênesis nós temos um concerto que Deus tinha feito com a humanidade, Adão e Eva, os dois representantes, o concerto original, vamos dizer-lhe assim, e, obviamente, portanto, pela questão do afastamento do casal de Deus, dá-se, consequentemente, a desobediência, dá-se, efetivamente, a quebra, não é, deste concerto. Bom, vemos aqui, num ato amoroso de Deus, o desejo profundo dele querer reconstruir exatamente esse concerto que ele já tinha feito com a humanidade, ok? Através de Adão e Eva, não é verdade? E como é que Deus vai refazer isso? Sim. Como é que Deus vai reconstruir esse concerto outra vez? A base do concerto original era quase obedeçam e vivam. E ele agora reconstrói esse concerto com o concerto da graça. E essa graça é através da promessa, como já o pastor falou aqui várias vezes sobre a palavra promessa. E aqui Deus restaura o relacionamento através da promessa de um Salvador. Ele começa, é a primeira promessa da Bíblia em Gênesis 3,15, em que nos traz a esperança. A esperança de que eu quero voltar a relacionar-me convosco, eu quero voltar a restaurar esse concerto e por isso, como o pastor Paulo Lima já referiu, eu vou dar o meu próprio filho. A promessa é que vocês tenham um Salvador, que não está tudo perdido, apesar de já terem quebrado o primeiro concerto. Portanto, esta foi a reconstrução. Isso é espetacular, porque Deus volta a tomar uma postura de procurar o homem na sua condição de perdido. A vontade é dele. A vontade é dele. É interessante. Não, é mesmo isso, quer dizer, é Deus que toma a iniciativa, na verdade, é Deus que toma a iniciativa. E é esse Deus que, na realidade, continua hoje com o desejo, realmente, de nos implicar, de vir atrás de nós, não é? De querer ter que nos faz esta interpelação, para dar continuidade à promessa para dar continuidade à promessa que ele tinha feito. É extraordinário. E é o que nos dá esperança. E é o que nos dá esperança, exatamente, porque na promessa está o seu próprio filho, como é óbvio. Não é? Muito bem. Vamos avançar. Bom, pastor Paulo Lima, temos aqui uma questão que é a identificação a determinada altura, em Gálatas, Paulo identifica alegoricamente com Agar, que era, como sabemos, portanto, a escrava de Sara, não é verdade? Ele identifica, alegoricamente com Agar, estava eu a dizer, o concerto estabelecido com Israel por Deus na altura do Monte Sinai. Sim. Muito bem. Porquê? Primeiro temos que saber o que é isso de identificar alegoricamente. O que é a alegoria? Era um método de interpretação das Escrituras Sagradas, tanto da Bíblia como das Escrituras pagãs, que era usado no tempo de Paulo, estava muito difundido. Por exemplo, há um autor muito conhecido chamado Filon de Alexandria, que era um judeu de origem grega. A alegoria da caverna, por exemplo. Platão usa a alegoria da caverna. Exatamente, no caso de Platão. Portanto, era um método de interpretação dos textos sagrados. E Paulo usa, aqui Gálatas 4 é o único lugar em que Paulo usa em todos os seus escritos este método de interpretação. E ele usa-o partindo da história de Agar. Eu tenho que explicar rapidamente para quem não conhece a história. Muito bem. Agar era, como já foi dito, escrava de Sara. Sara era mulher de Abrão. Agar era uma escrava conhecida de querida no Egito. E a certa altura, Sara, cansada de esperar pela promessa que Deus tinha feito a Abrão, e Abrão também um pouco cansado talvez de esperar, Sara decidiu o seguinte: usando os costumes do seu tempo, como eu já disse aqui, do segundo milénio antes de Cristo, os costumes das civilizações à volta, a Sara disse o seguinte a Abrão: olha, a minha escrava Agar
vai se deitar contigo e vocês dois vão ter um filho. Eu já não estou em condições. Eu já não posso. Posso. E esse filho será legalmente meu. Era esses os costumes da época. O filho da escrava de Sara seria dela. E foi assim que eles fizeram e Ou nasceu seja, Ismael. Sara queria dar uma ajuda a Deus. Sara quis dar uma ajuda a Deus e isso, Abraão não é? permitiu, porque 10 anos depois da promessa ter sido feita, ele achou, talvez na sua mente limitada, como na nossa é limitada também, que Deus estava atrasado no cumprimento da promessa e quis dar uma ajuda a Deus. Só que o que aconteceu foi que nasceu Ismael e Paulo diz que Ismael nasceu segundo a carne. O que é que ele quer dizer isso? Com isso, nasceu segundo os meios naturais que qualquer ser humano nasce, um homem fértil, com uma mulher fértil, jovem, gerou uma criança. Não nasceu segundo a promessa. Ora, o filho que Deus tinha prometido a Abraão era segundo a promessa da fé e não Isso segundo é a muito carne. importante. E então, o que é que... e esse filho foi Isaac, que nasceu mais tarde, já de Sara e não de Agar. Ora, Paulo aqui usa esta ideia, desta imagem de Agar, comparando-a com o concerto de Sinai. Porquê? O concerto de Sinai foi o concerto que Deus estabeleceu, onde foi dado os 10 mandamentos, verbalmente, ao povo de Israel que descendia de Abraão. Porquê é que Paulo faz esta comparação? Primeiro porque Paulo está a comparar este concerto não como ele foi dado em si mesmo, mas como era entendido legalisticamente pelos judeus e pelos judeus cristãos que estavam a desencaminhar os Gálatas. Portanto, o concerto em si mesmo, o concerto de Sinai, não é mau, nem foi abolido. Não é isso que Paulo está a dizer. O que Paulo está a dizer é que a maneira como os judeus e os judeus cristãos da sua época interpretavam esse concerto faziam com que eles estivessem sujeitos à lei de tal maneira que fizessem da lei um instrumento de salvação. Ou seja, havia a necessidade de, como é que eu ia dizer, redirecionar um conceito que estava errado. Estava errado, exatamente. E isto é muito importante. Porque a maneira como os judeus e os judeus cristãos viam o concerto do Sinai, eles faziam assentar nesse concerto, onde foi dada a lei, a salvação. E, portanto, eles entendiam a salvação como algo que era resultado da obediência perfeita à lei e, portanto, era o resultado das obras da lei. Ora, Paulo vai dizer que não. O concerto que interessa é o concerto de assento com Abraão na fé e, portanto, é a partir dessa relação da fé com Deus que nos dá a salvação. E a lei não deve ser interpretada legalisticamente, o concerto do Sinai, onde foi dada a lei, não deve ser interpretado legalisticamente como faziam os judeus do seu tempo, mas deve ser interpretado como ele realmente é, algo que nos dirige para o Salvador, o Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, e não algo que nos afasta. Ora, o que acontecia no tempo de Paulo é que os judeus interpretavam o concerto do Sinai de tal maneira que estavam-se a afastar do Salvador, que tinha vindo pela promessa feita a Abraão, a promessa da fé, e não estavam a aproximar-se dele. É por essa razão que eu falo da necessidade de uma redireção. Exatamente, é? da compreensão do concerto do Sinai. Exatamente, isso é muito importante. Sim. E Paulo fala de forma magistral. Exatamente. Fala de forma magistral. Embora às vezes difícil de compreender. Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Até porque, enfim... Estamos a falar de alta teologia. Alta aqui. teologia, exatamente. Bom, então, eu poderia dizer que também hoje, nos nossos dias, para aqueles que realmente estamos a ver e a ouvir, é assim, Deus também espera, digamos, faça a iniciativa que Ele teve. Depois, como disse a Joana há bocado, depois do concerto original com Adão e Eva, que foi quebrado. Não é? Nós vemos aqui que, através de Abraão, Deus volta efetivamente a procurar exatamente o homem na sua condição pecaminosa. Estabelecer um novo concerto, redirecionando a verdadeira compreensão do ser humano para realmente a razão principal do concerto. Não é? E vemos também que hoje Deus continua a fazer o mesmo com a raça humana. Ele continua exatamente a querer realmente direcionar a nossa mente e o nosso coração para o objetivo central, que é efetivamente a razão de ser da promessa, que é efetivamente eu em Cristo, ou nós em Cristo, temos efetivamente a possibilidade da vida eterna, da salvação. Pela fé. Pela fé. Eu em Cristo, pelo seu poder, tenho realmente a possibilidade de me tornar pelo seu poder, naturalmente de dentro para fora, um homem e uma mulher que obedece ao Senhor. Exatamente. É isso, na verdade. E assim temos uma boa compreensão do concerto do Sinai, da lei, e não, a lei deixa de ser um obstáculo entre nós e Cristo e passa a ser, como já vimos numa sessão anterior deste programa, passa a ser um aio. Um aio, exatamente. Um pedagogo. Que nos leva a Cristo. Exatamente. Muito bem. Joana, nós temos que andar, portanto, vemos então que, a determinada altura,
a determinada altura. Portanto, Sara comete um erro, não é verdade? Sara comete um erro e Abraão também, como é óbvio. Portanto, não vamos aqui também... Não, pois, claro. Estávamos a ser injustos, lá estávamos nós com a tendência para as senhoras, não é verdade? E nós temos que ser aqui equilibrados. Não haja dúvida que Sara e Abraão cometem um erro, não é verdade? A pergunta que eu faria era simples, porque é uma pergunta prática, não é? E a pergunta é, como é que eu e tu e nós que estamos aqui, e as pessoas que nos estão a ver, como é que nós de facto podemos aprender com o erro de Sara e de Abraão, não é? A aceitar Deus segundo a sua palavra, haja o que houver. Porque no fundo Deus tinha feito esta promessa. Não é? Sim. E vemos aqui que houve este erro, não é? Como é que nós podemos aprender? Porque assim, o ditado diz que é com o erro dos outros que nós podemos também, digamos, podemos também orientar conhecer, a nossa própria vida. orientar a nossa vida, conhecer o caminho correto a palmilhar. Nós sabemos que Abraão teve dúvidas e nós temos dúvidas também no nosso dia-a-dia. Muitas vezes temos dúvidas daquilo que devemos seguir ou não. E se nós conhecemos as promessas, conhecemos o caráter de Deus e sabemos que Deus cumpre as promessas que fez. E Deus, quando entrou neste concerto com Abraão, como o pastor Paulo disse, ele entrou de uma forma formal. Ele entrou também a pisar aquele chão com aquela carne ao entregar o seu filho. Por isso a promessa era certa. E ele continua a prometer-nos que nos ajuda. Tem imensas promessas da Bíblia. Se nós conhecermos as promessas, se nós as relembrarmos, é uma grande ajuda para não nos podermos... E se as experimentarmos. Se estivermos a viver. Para não esquecermos que Deus, quando cumpre, cumpre. Apesar de ser difícil, creio que é mais difícil esperar pacientemente pelo ato de Deus do que obedecer à lei. Parece mais difícil esperar que Deus, num momento miraculoso, possa transformar. E é aí que temos a tentação podemos correr a tentação de dar uma ajuda a Deus. Sim. Pensando que Ele está a atrasar, não é? Sua promessa, a adiar, e o seu ato, a sua promessa. Uhum. Podíamos dizer isto, por exemplo, rapidamente, Joana, fazendo a comparação com a segunda vinda de Cristo, não é? Sim, às vezes ficamos cansados de esperar. Ora aí está. Relembrando as promessas todas, e nós às vezes temos a tendência de irmos por antecipação fazer as coisas, de arranjarmos os nossos próprios filhos da promessa. Nós queremos arranjar os nossos próprios Ismaéis. E isso tudo porque gostamos de dar a nossa aceleração aos processos que nós vivemos na nossa vida, que é normal. É muito normal que isso aconteça, é uma ansiedade humana despachar as coisas. Mas que às vezes pode ser fatal. Sim. E é? Da mesma pode maneira que a pouca paciência de Abraão e Sara ainda hoje tem consequências na nossa vida e no mundo, nós também poderemos ter consequências não só para a nossa vida, mas para a vida de outros, das nossas decisões e da nossa falta de paciência. Muito bem. Espetacular. Gostei muito, Joana, este elemento prático. Pastor Paulo Lima, o nosso tempo está a correr, não é verdade? Uma última pergunta, que é, portanto, que é esta. Ao considerar que o novo concerto, ou seja, a nova aliança, ok, feito com os cristãos, continua o concerto, mas assente na fé feito com Abraão, Paulo identifica os cristãos com Isaac, o filho da promessa. Ele identifica. Ok? Sim. Porquê? É assim, Paulo está a usar um contra-argumento para destruir o argumento que era apresentado pelos cristãos judaizantes, pelos judeus que se tinham convertido ao cristianismo e que queriam manter a lei de Moisés a funcionar. Os judeus e os judeus cristãos diziam: nós somos filhos de Abraão através de Isaac. E vocês, gentios, se quiserem tornar filhos de Abraão através de Isaac, como nós somos, o filho da promessa, então tem que se tornar judeus, como eu já disse aqui, tem que se tornar judeus, circuncidar-se, guardar a lei e tudo mais. O Paulo vai dizer é que não, vocês estão completamente enganados. Os judeus e os judeus cristãos que insistem nessa questão da lei não são os verdadeiros descendentes de Abraão, segundo a promessa, filhos de Isaac, descendentes de Isaac. Eles são os filhos de Abraão, segundo a carne, descendentes de Ismael. E porquê? Porque este agarrar-se dos judeus à salvação através das obras da lei era o mesmo procedimento mental e espiritual que tinha levado Sara e Abraão a tentarem resolver o problema deles, dando mais linha a Deus e dando origem a Ismael, filho de Abraão segundo a carne, sem milagre nenhum, sem intervenção nenhuma especial de Deus. E o que Paulo vai dizer é que não, vocês, judeus, vocês são os descendentes de Abraão, segundo Ismael, os que tentam fazer as coisas pelo poder da carne, pela vossa própria força,
pela vossa própria entrega à observância da lei. Nós, os gentios, e Paulo identifica-se aqui com os Gálatas. É interessante. Ele diz, nós somos os descendentes de Abraão segundo Isaac. Somos como Isaac, os filhos da promessa. Porquê? Porque nós somos nascidos pela graça de Deus através da fé que nós depositamos no Messias, Jesus, e porque nós, portanto, somos o resultado da promessa que foi feita a Abraão. Quando Deus disse, traz um filho, e desse filho surgirá uma grande nação, e dessa grande nação surgirá o Messias, Deus estava a dizer também a Abraão que todos aqueles que acreditassem no Messias seriam filhos espirituais de Abraão e seriam, portanto, como Isaac, descendentes de Abraão. Portanto, o que nós podemos dizer hoje é que todos nós que estamos aqui, as pessoas que nos estão a ver e assistir, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, passaremos também a ser filhos de Abraão, como Isaac. Como Isaac. Filhos da promessa. Exatamente, filhos da promessa. Somos filhos da promessa. Isto é muito interessante. Muito interessante. Vamos, Joana, última pergunta. Isto é realmente pena, porque o tempo é curto, mas realmente é espetacular e eu espero que os nossos amigos estejam a vibrar tanto como nós aqui, exatamente no estúdio. Bom, neste caso concreto, trazendo para a nossa vida prática, então, era a seguinte a pergunta. Que lições é que nós podemos, digamos, aprender com a transformação de Abraão de uma religião autossuficiente, que era aquilo que o pastor Paulo Lima estava agora também a tocar de uma forma extraordinária. Que era a dos judeus do tempo de Paulo. Que era dos judeus do tempo de Paulo, para, de facto, a dependência divina. Isto é interessante. Sim, o tipo de religiosidade de Abraão era um bocado a religiosidade do faça você mesmo, do faz por conta própria. E acho que a maior lição que nós podemos tirar é que quando nós chegamos ao ponto de sermos tocados pelo Espírito Santo, em que Ele nos diz não estás a ter a religiosidade dependente de Deus, não estás a ter uma dependência total de Deus, é parar e pensar, não, se calhar estou a fazer uma religião, tu faz você mesmo. E isso, à partida, sabemos que não está certo, não é bom e só pode levar à destruição, só pode levar, pelo menos, à destruição do nosso próprio ser e daqueles que, inevitavelmente, aos que nos rodeiam. Por isso, a maior lição que nós podemos, que eu acredito que possamos tirar com este exemplo de transformação de Abraão, é que, a partir do momento que nós compreendemos que estamos a viver este tipo de religião de autossuficiência de Abraão, imediatamente, é dobrar os nossos joelhos como Abraão fez, perceber o erro que cometeu e, a partir daí, depender totalmente como o fez depois com Isaac. Porque a transformação que se deu-se ali quando ele decidiu entregar o seu filho Isaac, não sabendo o que é que iria acontecer depois disso. Acreditou completamente. Esperar pacientemente a promessa não é fácil, mas é o que está certo. Esperar pacientemente a intervenção de Deus não é fácil, mas é o que está certo. E é relembrar que isso pode nos prejudicar a nós, mas também pode prejudicar aos outros se não conseguirmos concretizar. É verdade, meu querido amigo e minha querida amiga. De facto, assim é. Nós temos a possibilidade extraordinária de poder brevemente receber Jesus quando Ele voltar a segunda vez nas nuvens dos céus. Ele foi a promessa cumprida de Deus nesta terra para me dar a mim e a si a possibilidade da salvação. E, na realidade, é exatamente isto que é fundamental neste programa relacionado com o tema que nós acabamos de estudar. Deus fez também uma promessa. E eu quero levá-la e levá-lo a si a pensar nessa promessa. Deus voltará, Deus vai exatamente voltar a esta terra, vem buscar exatamente todo um povo, todas aquelas pessoas que aceitaram este filho extraordinário que foi Jesus, o filho da promessa também. E por isso o nosso desejo é que, de facto, de forma simples, de forma humilde, aceite no seu coração receber exatamente Jesus como seu Salvador pessoal. Aliás, nós para a semana nós iremos tratar exatamente a liberdade que nós podemos encontrar em Cristo. Portanto, até lá, nós queremos abraçá-lo, a si, queremos abraçar o pastor Paulo Lima e a Joana também, e dizer que para a semana, se Deus quiser, cá voltaremos a estar. Tá bom? Sim. Até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana.